Momento da Palavra. Momento da Palavra. Então que o Senhor, meu Pai, nessa noite esteja a liberdade de tocar na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Não permita, Jesus, ó Pai, que nós saímos da sua presença da mesma maneira que entramos. Eu peço, Jesus, que a sua palavra possa se revelar a cada coração, porque a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada dia, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, ó Pai, que cada palavra, Jesus, ó Pai, venha ser o refrigério que carecemos da sua presença, Jesus, que precisamos. Assim eu lhe peço, Jesus, e convido, meu Pai, venha se fazer presente em cada vida, em nosso meio, em nome de Jesus. E todos que crêem, digam amém, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus, irmãos. Dê uma boa noite para o irmão que está do seu lado. E diga para ele, se você não estiver bem, vai ficar. Porque Deus, quando Deus está no lugar, Deus entra para quê? Para mudar, para transformar, para renovar. E Ele está aqui nessa noite para suprir todas as suas necessidades. Amém? Glória a Deus. A palavra que Deus tocou no meu coração, eu quero tratar hoje. Não seja uma criação paralela, que não frutifica. Hoje nós vemos muitos cristãos paralelos. O que é paralelo? Paralelo é uma peça mais barata. É uma peça ali que não tem a mesma garantia com a peça original. E hoje nós vemos muito cristão paralelo. É cristão por ser cristão, porque está dentro de uma igreja. Mas aquele cristão original é aquele um que busca da presença de Deus, aquele que acredita naquilo que Deus fala, age através da palavra de Deus e as coisas mudam. E às vezes nós vemos muitas pessoas frustradas dentro do ministério, dentro da igreja, em todas as áreas. Por quê? Porque não tem acreditado naquilo que Deus pode fazer. Amém? Palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 11. A palavra de Deus começar ali. Em nome de Jesus. Deixa eu só encontrar aqui. Gênesis 1:11. A palavra de Deus diz assim. Deixa eu resumir aqui primeiro. A palavra de Deus fala que Deus, quando viu a terra, ela era vazia, sem forma, era totalmente escura, não tinha nada nessa terra. E a palavra de Deus diz que quando ele começou ali proclamar contra a terra, que havia-se luz, houve trevas, ele separou, fez divisão entre as águas e a terra, tudo ele criou perfeito, Deus. E hoje eu quero dizer que Deus criou cada um de nós perfeito também. Deus fez cada um de nós para desfrutar do melhor. Mas às vezes o que acontece? Nós deixando o paralelo entrar no nosso coração, nós não temos desfrutado. Mas hoje nós vamos aprender em nome de Jesus. Versículo 11 diz assim: E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Então a palavra de Deus diz que Deus disse que aconteceria o quê? Uma árvore sobre a terra frutífera. E o que é que Deus trouxe ao meu coração sobre essa palavra? Deus, Ele nos colocou nessa terra para quê? Para frutificar. E às vezes nós não temos frutificado. Por quê? Nós encontramos até com aparência bonita, encontramos diante da presença de Deus ali, apresentando ser uma árvore frutífera, e Deus não tem achado fruto em cada um de nós. E a palavra dele não tem mudado, nada tem mudado na nossa vida, porque nós temos deixado esse paralelo entrar no nosso coração, achando que nós estamos de pé, uma árvore plantada, uma árvore firmada, e achando que as coisas que estão acontecendo, o que o mundo tem oferecido, as lutas, as batalhas, têm se levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa, e nós temos aceitado. Por quê? Porque nós achamos que nós estamos firmados naquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas ele disse aqui, árvore frutífera, que dê frutos, segundo a sua espécie. Então, nós somos um fruto criado por Deus. Nós somos um fruto gerado por Deus. Então, nós temos que o quê? Produzir frutos. E Deus, às vezes, não tem encontrado em cada um de nós frutos. E, às vezes, a nossa família está esperando o quê? Encontrar em cada um de nós esse fruto. Às vezes, a nossa família tem buscado achar em cada um de nós a presença de Deus. E, às vezes, nós não temos passado a presença de Deus. Às vezes, nós temos murmurado. Às vezes, nós temos ali jogado o tapete, jogado a toalha, tem desanimado da presença de Deus, tem falado até mesmo que Deus não existe, mas Deus criou tudo perfeito. Deus não muda, a palavra dele diz que não muda. Gênesis 1:26, um pouquinho para frente aí.
Gênesis 1:26. A palavra de Deus diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus diz: façamos o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, quando criou cada um de nós já vimos o próprio nosso pastor pregando, Deus, quando criou cada um de nós, Ele não estava sozinho. Ali nós foi gerado, nós foi programado para vencer nessa terra. Nós foi programado para quê? Para ser o melhor dessa terra. E às vezes muitos de nós não têm desfrutado da formação que Deus fez em cada um de nós. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem, a mulher o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai. Aqui está o segredo. A palavra de Deus, Deus criou cada um de nós perfeito. Mas quando Deus chegou aqui, Deus disse para o homem: vou criar o homem, a nossa imagem, nossa semelhança, tudo perfeito. Mas chegou um trecho do capítulo aqui que Deus disse: sujeitai, sujeitai. Então, quando a palavra de Deus às vezes fala com cada um de nós, para que nós venha sujeitar, muitos de nós endurecemos o nosso coração e não aceitamos aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Mas nós queremos a mudança, nós queremos a resposta, queremos ver a nossa vida transformada, mudada, a nossa família dentro da casa de Deus. Mas quando Deus pede para que nós sujeita a palavra dele, muitos de nós têm endurecido a nossa cervix, endurecido o nosso coração, e a palavra tem batido e voltado. E nada muda dentro da nossa casa, nada muda sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre o nosso derredor. Por quê? Ele nos criou para dominar sobre todas as espécies aqui sobre a terra. O homem, se a gente for ver, é um ser humano, mais perfeito que Deus criou. Até mesmo quando você vai acender uma lâmpada, você já pensou que vai acender a lâmpada? Quando você vai trabalhar no computador, se Deus não te der inteligência, você não vai conseguir ir a lugar nenhum. Então nós somos a coisa mais preciosa que Deus criou, cada um de nós. E às vezes nós não temos desfrutado daquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Sujeitar e dominar sobre tudo, sobre as aves. Se outro não tem, a palavra de Deus diz que Ele criou cada um de nós, a imagem e a semelhança dEle. Mas para que a bênção chegue a cada um de nós, nós temos que aprender o quê? A começar a sujeitar a Deus. Quando nós começar a baixar a nossa face para que Deus apareça, as bênçãos de Deus vai nos alcançar. A palavra dele diz o quê? Que nós temos que o quê? Se humilhar perante a presença de Deus, e as bênçãos dele vai nos alcançar. Mas às vezes não, nós queremos a bênção e não queremos nos humilhar perante de Deus. Não queremos sujeitar a Deus, buscar primeiro o reino dele. Nós queremos só as bênçãos de Deus. E nós não queremos sujeitar aquilo que ele ordena a cada um de nós. Nós sabemos que para tudo há um processo na vida. Quando você vai tirar a carta, você vai lá, faz o curso, faz o exame, para depois você começar a fazer aula, para depois você passar no teste e catar a sua carta. Aí com Deus não, com Deus as pessoas querem o quê? Quer passar adiante. Ela já quer ser criada uma árvore frutífera, prosperar, ser abençoado, mas não quer sujeitar a palavra de Deus, não quer sujeitar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Mas vamos continuar aqui em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 1.
Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Deus aqui, quando criou o homem e a mulher, Ele criou perfeito, colocou no jardim ali, tudo tinha para cada um deles ali, para eles desfrutar do bom, do melhor, de tudo. E Deus tinha dado uma ordem, para que não tocasse naquele fruto do meio, não comesse, porque o dia que eles comessem, eles iam morrer. Eles aqui, até entanto, obedeceram a voz de Deus. Mas a serpente, que Deus tinha criado, o diabo se incorporou nela ali, ela chegou até Deus, até a Eva, e enganou Eva. Disse para Eva que se ela comesse ali, não ia causar dano algum. E a Eva começou a dar ouvido para aquela cobra. E às vezes acontece no meio dos cristãos, de cada um de nós, no dia de hoje. Às vezes nós nos assentamos a conversar, nos assentamos com os amigos, nos assentamos com os parentes, com a nossa família, e às vezes nós trazer um fruto bom, algo que pode mudar a nossa casa, nós às vezes experimentamos do fruto que está no meio. Quando uma pessoa às vezes ali blasfema, quando uma pessoa às vezes fala algo que está fora da palavra de Deus, fora do que Deus criou, e nós ali aceitamos aquele fruto, nós ali acatamos aquele fruto, achando que nós não vamos morrer. Mas a palavra de Deus aqui, ela quis dizer no mundo espiritual, nós vamos morrer espiritualmente, nós não vamos morrer aqui na carne, porque nós não estamos obedecendo a Deus, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Mas no mundo espiritual, muitos de nós já se encontram morto, já se encontra desanimado, já se encontra até mesmo ali sepultado. Por quê? Porque nós não temos obedecido a voz de Deus. A Eva ali podia ter rejeitado o prato que a serpente ofereceu, mas não, ela acatou aquele prato. Versículo 4 aqui diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quantos cristãos que às vezes está dizendo, se você se afastar da casa de Deus, se afastar da presença de Deus, você não vai morrer. Isso é conversa. Deus está em todos os lugares, Deus habita em todos os lugares, mas Deus conhece o nosso coração, conhece a intenção do nosso coração, conhece aquilo que Ele tem planejado para cada um de nós, e nós tem rejeitado, nós tem lançado mão daquilo que Ele tem para cada um de nós, e Ele quer mudar a nossa situação, que nós possamos abrir nossos olhos no dia de hoje. E ela continua dizendo assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Hoje maioria de muitos cristãos é querer saber mais que Deus, é querer saber mais que Deus. Às vezes nós pregamos uma palavra de Deus, como muitas das vezes o nosso pastor já pregou dessa de Eva, de Adão, e a palavra de Deus diz o quê? Que ela se renova todos os dias. Então nós temos que acatar aquilo que Deus está falando no nosso coração, e às vezes muito está com o coração duro ali, não quer acatar aquilo que Deus tem falado. E a palavra de Deus diz aqui que a serpente conseguiu enganar essa mulher, dizendo para ela que os olhos dela seriam abertos, e ela seria como Deus, conheceu o bem e o mal. Hoje o que muitos cristãos acham que já sabe como Deus, acha que sabe o que Deus tem preparado, sabe o que Deus tem para ela, mas ela se engana sozinha. Ela ali está sendo uma árvore que Deus não vai achar fruto nela. Por quê? Porque Deus tem dado o conselho para cada um de nós, para que nós andamos na palavra dele, para que nós obedeça, sujeita, e nós não estamos querendo sujeitar. Muitos cristãos querem saber mais que Deus, já quer saber o dia de amanhã, quer saber o que pode acontecer, quer saber o que pode ser revelado. A palavra de Deus se revela a cada um de nós cada dia. Hoje essa palavra de Deus que está sendo pregada é uma revelação para cada um de nós. E Deus fala através de pequena palavra a cada coração. Às vezes a mesma palavra que fala com um não fala com o outro, mas um versículo vai falar em nome de Jesus, porque Deus é poderoso. Deus não vai deixar aqueles que vai até Ele sair da mesma forma, em nome de Jesus. Amém? Versículo 6 diz assim:
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram ambos abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então aquela mulher, quando colocou os olhos naquela árvore, depois que a serpente disse a ela já olhou com outros olhos aquela árvore. Ela já olhou aquela árvore admirando o fruto dela, que era bom para se comer, que ia ser um fruto que ia alimentar ali o corpo dela. Ela já mudou totalmente. E o que acontece quando às vezes a serpente fala no nosso coração? A serpente que eu estou dizendo é o mundo aí fora, fala ao nosso coração, para que nós deixa de ser dizimista, deixa de ser ofertante, deixa de ser um patrocinador da obra de Deus, deixa de ser um evangelista, deixa de ser um pregador, deixa de ser um obreiro, deixa de ser um filho de Deus. A serpente, ela causa em cada um de nós algo no nosso coração, que nós vemos um mundo como o quê? Um mundo maravilhoso que pode ser muito mais do que dentro da igreja. E muitos de nós têm errado, têm se afastado da presença de Deus, têm deixado ser levado pelas coisas que o mundo tem oferecido, os manjares do mundo. Mas cada um de nós sabe aonde nós temos errado, sabe aonde nós não temos sujeitado. Que nessa noite, em nome de Jesus, nós podemos voltar ao caminho de Jesus. Amém? Para nós continuar em nome de Jesus, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas 13. Versículo 6. Amém? Diz assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhanteiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda esta terra inutilmente. Então o que Deus trouxe essa palavra ao meu coração? Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, estamos aqui de pé ainda, porque tem homens de Deus, mulher de Deus orando por cada um de nós. Assim como esse homem aqui, ele ali intercedeu, ele foi buscar fruto nessa figueira por 3 anos e não encontrou fruto. Quantas vezes Jesus tem passado dentro dessa igreja, dentro do nosso ministério, olhando para o nosso coração, olhando para os nossos pensamentos, olhando para os nossos desejos, e não tem achado fruto. Ele não tem achado fruto. E chegou uma hora aqui que ele se cansou. Por 3 anos tem buscado fruto nessa figueira. Quanto tempo Jesus tem buscado fruto em cada um de nós e não tem encontrado? Não tem achado esse fruto que ele deseja. Não tem achado esse fruto que vai alegrar o coração dele. E ele disse: por que essa figueira ainda ocupa essa terra? É inutilmente. E às vezes nós estamos o quê? Sentados dentro da casa de Deus inutilmente. E não é isso que ele quer para cada um de nós. Ele não quer que nós sejamos inútil dentro da casa dele. Ele não quer que nós sejamos inútil fazendo a obra dele. Ele não quer que nós sejamos inútil evangelizando, levando a palavra de Deus até a nossa família, nossa casa, nossos familiares. E às vezes nós temos sido inútil. Às vezes nós temos sido inútil, às vezes nós temos deixado de falar da palavra de Deus, às vezes nós temos deixado de levar a presença de Deus, às vezes nós entramos até mesmo dentro da casa de Deus com o coração duro, com o coração machucado, e não tem apresentado fruto digno do Senhor. E Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós podemos falar: não, eu tenho dado o meu melhor. Deus sabe que não tem. Deus sabe as nossas falhas, Deus conhece os nossos pecados. Mas a palavra de Deus diz o quê? Se nós confessar os nossos pecados e deixar, Ele já não se lembra mais, Ele lança no mar do esquecimento. Mas às vezes não, às vezes nós endurecemos o coração e não confessamos a Jesus, não abrimos o nosso coração para Jesus, mas Ele conhece, não tem como enganar Jesus. Versículo 8 diz assim: e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave
ao redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Então, alguém intercedeu por essa figueira. E aqui eu creio em nome de Jesus que nós temos intercedido por cada vida que aqui entra, que aqui congrega em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz assim: por mais um ano. Se não, pode cortar. Então, o que a palavra de Deus nessa noite está dizendo para cada um de nós? Se nós até hoje não tem dado o fruto digno do Senhor, o fruto que vai alegrar o coração de Jesus, o fruto que vai nos levantar, que vai fazer a diferença na nossa vida, porque Deus quer nos abençoar. A palavra dele diz que ele não está com a mão encolhida, nem seus ouvidos agravados, para que não possa nos socorrer, nos ajudar, mas nós, às vezes, nosso coração não tem deixado o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Mas vamos continuar aqui em nome de Jesus. Marcos 11. Marcos 11. Versículo é o 12. A palavra de Deus diz assim, que Jesus, ele tinha ido ali para Betânia. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse: nunca mais coma ninguém fruto de ti, para que sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Então a palavra de Deus diz que Jesus, saindo de Betânia com seus discípulos, de longe ele avistou uma figueira, estava com fome, olhou uma árvore bonita, uma árvore cheia de folha, falou: vou até ela para ver se há algo para nós comer lá, para nós se alimentar. Chegando nessa figueira, não tinha nada senão folhas. E às vezes Jesus, quando está presente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ele não tem encontrado fruto. Ele não tem encontrado ali aquilo que nós podemos produzir, aquilo que ele nos criou para produzir. Ele nos criou para produzir frutos. E ele vendo essa figueira, ali ele desacreditou daquela figueira. Ele falou assim: nunca mais ninguém come o fruto de ti. E vamos continuar aqui em nome de Jesus. Versículo 19 agora. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando Jesus vem a cada um de nós, da mesma maneira que ele pode cortar aquela figueira, da mesma maneira ele pode nos amaldiçoar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós não fazemos aquilo que Deus quer para cada um de nós, e se torna maldição na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. E às vezes nós temos pecado, às vezes nós não temos colocado o nosso ente querido na presença de Deus, às vezes nós não temos obedecido a palavra de Deus, não temos obedecido o querer de Deus, e o Espírito Santo de Deus tem se entristecido com cada um de nós. Aí muitas das coisas se levantam contra a nossa casa, contra a nossa família, e nós não entendemos por quê, o motivo por quê. Fala: Senhor, mas eu estou buscando, parece que quanto mais eu busco, mais a corda aperta, parece que quanto mais eu busco, mais as coisas se levantam. Meu irmão, é porque nós não estamos buscando da maneira que devemos buscar. Quando nós for aquela árvore que Jesus vai vir a cada um de nós e vai encontrar o fruto que Ele nos criou para gerar, Ele vai se alegrar e as bênçãos de Deus vai nos alcançar. Mas às vezes não, às vezes nós deixamos da mesma maneira que está, no correr do dia a dia, achando que nós já sabemos tudo, e a presença de Deus não tem chegado a cada um de nós. Mas vamos continuar aqui. 22. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz,
tudo o que disser lhe será feito. Então, quando nós estamos verdadeiramente firmados em Deus, na palavra dele, fazendo conforme ele quer que nós produzamos fruto, a palavra dele diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, sem duvidar no nosso coração, será feito, para que o nome dele seja glorificado. Deus vai fazer o impossível acontecer sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Se não mudou até agora, muitos de nós, quantos tempos nós estamos dentro da casa de Deus? Cada um de nós, muitos tempos, e não vemos mudança, não vemos transformação, porque cabe a cada um de nós buscar da maneira certa, obedecer a palavra de Deus, deixar os frutos nascer em cada um de nós. Mas muitos de nós estamos abordando o fruto. Quando o fruto quer nascer, nós vamos lá e abordamos o fruto. Deus até nos ajuda, nos levanta, nos coloca de pé. A bênção até quer chegar a cada um de nós. Parece que a porta está se abrindo, mas nós vamos lá e vedamos o fruto de brotar sobre as nossas vidas. Nós tiramos aquele fruto, apanhamos aquele fruto antes da época e não desfrutamos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Versículo 24. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedires, orando, crentes receber, etelaais e eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estais no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Aqui está muito erro de cada um de nós. E quando estiverdes orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Então nós temos que trazer memória a cada um de nós, aquilo que nós temos contra a nossa casa, contra nossos familiares, até mesmo dentro da igreja. A palavra de Deus está dizendo, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estais no céu, vos perdoe. Porque se nós não perdoar, não tem como as bênçãos de Deus chegar a cada um de nós. Primeiro ele tem que nos perdoar, primeiro ele tem que aceitar o perdão de cada um de nós, para que as bênçãos de Deus cheguem a cada um de nós. E muitos de nós não têm abrido mão, tem deixado o nosso coração duro, tem deixado ali o nosso entendimento fraco, falar mais alto, a serpente falar o nosso coração, e nós não temos dado crédito aos frutos que Jesus quer que nós damos. Ele nos criou perfeito, Ele nos fez para vencer sobre todas as coisas dessa terra, e muitos de nós não conseguem vencer nem mesmo um obstáculo pequeno. Pequenas coisas nós não conseguimos vencer. Uma luta que se levanta, uma contenda, algo que se levanta contra a nossa vida, nós não conseguimos prosseguir. Já queremos parar, já queremos desistir, já queremos jogar a toalha e ser um fracassado na vida. Não é isso que Deus quer para cada um de nós. Ele quer que nós dê fruto. Ele quer o quê? Que nós temos o quê? A imagem e semelhança dele. Ele nos criou, Ele nos gerou, Ele nos formou segundo a sua vontade, meu irmão, para nós vencer. Mas muito de nós não tem vencido. Muito de nós tem se frustrado por não perdoar, por não ali reconhecer o nosso erro diante de Deus. E muitos de nós têm sido fracos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus fala de Pedro e Simão. Pedro e Simão estavam ali junto com Jesus. Jesus perguntou para ele se ele ia com ele até o fim. Ele disse que ia, que não acontecesse o que acontecesse, jamais ele ia negar Jesus. Jesus disse para que Satanás se afastasse dele, porque antes que o galo cantasse, ele ia negar Jesus 3 vezes. Jesus conhece o nosso coração. Às vezes nós estamos aqui ouvindo uma palavra dessa, está alegrando o nosso coração, está nos fortalecendo, está nos colocando de pé, mas às vezes Jesus sabe o que tem dentro do nosso coração. Jesus sabe que quando nós sair dessa porta para fora, essa palavra não vai ter mais efeito na nossa vida, essa palavra não vai ter mais a eficácia na nossa vida, mas que nós não podemos deixar o inimigo roubar, a serpente falar mais alto, o mundo oferecer e nós acatar aquilo que o mundo tem oferecido. E muitos cristãos têm acatado. Hoje uma reunião como essa de família, quanto pai, quanta mãe não podia estar aqui buscando pelo seu ente querido, mas aí às vezes acontece algo terrível na família, algo que não tem como reverter, aí corre até Jesus, corre tarde, não podia estar evitando, não podia estar aí ajudando a sua família a crescer, ajudar a sua família a ser brindada pelo poder de Deus, para que a sua família visse os frutos, para que a sua família desfrutasse do melhor de Deus, mas não, tem se afastado da presença de Deus, tem desfeito daquilo que Deus tem falado, tem desfeito daquilo que Deus tem ajudado. Deus formou, Deus criou, Deus gerou, Deus deu sabedoria para o homem dominar sobre todas as coisas dessa terra. Às vezes quando nós saímos da presença de Deus, até dominamos por um certo tempo, até vencemos por um certo tempo, até ganhamos dinheiro, até saímos bem na vida aí fora,
Mas chega uma hora que o preço vai ser caro, meu irmão. Vai ser pedido o preço. Jesus vai cobrar de cada um de nós. Quando ele chegar até a figueira e ver aquela figueira até bonita, cheia de folhas, grande, alta, uma árvore grandiosa, que às vezes todo mundo olha para aquela árvore e fala: nossa, essa árvore está por cima da carne seca mesmo. Mas não, meu irmão. Às vezes você olha para aquela árvore é bonita, é frutífera, mas diante dos olhos de Jesus ela está condenada. E quando Jesus passar por ali, ela pode secar desde as raízes. Ela pode secar desde as raízes de uma maneira que não tem mais como reverter. Então que nós venhamos acordar e começar a despertar esses frutos no nosso coração. A palavra de Deus diz lá que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se nós estiver ligado em Jesus, a palavra de Deus diz que assim, que Ele vai limpar cada um de nós para que nós produzamos mais frutos. Aquele que estiver nele e não estiver dando nada, ele vai ser podado. E a palavra de Deus diz que vai ser jogado ao fogo. E muitos cristãos, infelizmente, vai ser jogado ao fogo se não acordar. Muitos cristãos, se não verdadeiramente se levantar na presença de Deus, está correndo um sério risco de cair nesse fogo, de ser podado, de ser arrancado da videira verdadeira. E a videira verdadeira não quer isso para cada um de nós. Ela quer o quê? Que nós desfrute do melhor dessa terra, que nós vença, que nós adquirimos, que nós ali desfrutamos do melhor. E às vezes nós não temos desfrutado, às vezes nós temos chorado. E a palavra de Deus diz o quê? Que Ele tem olhado as nossas lágrimas, Ele tem olhado o nosso sofrimento, mas cabe a cada um de nós mostrar o fruto que há no nosso coração, mostrar o fruto que Ele criou em cada um de nós, que nós se torne a imagem e semelhança dEle em nome de Jesus. Amém, irmão? Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Nós vamos orar em cima dessa palavra. Eu creio que Deus vai fazer a mudança em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, fecha seus olhos e fala com Ele de todo o seu coração. Não permita sair daqui da mesma maneira que você entrou. Fale com Ele de todo o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Jesus, ó Pai, o Senhor tratou o nosso coração, para que nós não seja, Jesus, ó Pai, uma criação paralela, Jesus, como é costume de muitos cristãos, Senhor Jesus. Nós queremos ser, Jesus, ó Pai, criados, gerados, formados pelo Seu Espírito Santo, Jesus, assim como o Senhor nos criou, imagem e semelhança do Senhor. E nessa noite nós entramos aqui na Sua presença, Jesus, ó Pai, para reivindicar a nossa casa, reivindicar a nossa família, reivindicar nosso ente querido em nome de Jesus. Nessa noite nós não aceitamos sair daqui da mesma maneira, Jesus, ó Pai, nós queremos o refrigério. O que adianta, Jesus, ó Pai, nós chegar diante do Senhor cheio de folhas, bonito, viçoso, mas quando o Senhor olhar para dentro de cada um de nós, Senhor Jesus, não encontrar nenhum fruto, Jesus, digno, Jesus, ó Pai, de arrependimento, digno, Jesus, ó Pai, de sujeitar a Sua palavra, digno, Jesus, ó Pai, de obedecer o querer do Senhor para cada um de nós. Oh Senhor Jesus, que nessa noite, Jesus, a misericórdia do Senhor, a presença do Senhor visita esse meu irmão, visita essa minha irmã. Ouça o clamor, Jesus, ó Pai, desse homem, dessa mulher, dessa mãe, desse pai, desse jovem, Senhor Jesus, ó Pai. Coloca, Jesus, ó Pai, o mesmo coração, Jesus, que quando o Senhor nos criou, nos formou, Jesus, ó Pai, para que nós venhamos ser uma árvore, Senhor Jesus, frutífera, Jesus, ó Pai, na Sua presença. Não permita, Jesus, ó Pai, a frieza, o desânimo, a fraqueza, oh Senhor Jesus, ó Pai, a serpente falar o nosso coração e nós render, Pai, a luxúria desse mundo. Nós sabemos que muito, Jesus, ó Pai, tem olhado, Jesus, ó Pai, para aquilo que o mundo tem oferecido, para que o mundo tem apresentado, para aquilo, Jesus, ó Pai, que o mundo tem, Senhor Jesus, colocado diante de cada um de nós, Jesus. E às vezes muito de nós tem olhado, Jesus, para o mundo como um fruto viçoso, como um fruto saboroso, como um fruto, Jesus, ó Pai, que vai nos dar sabedoria, conhecimento. Senhor Jesus, essa é a grande mentira, Jesus, ó Pai, que desde lá do Éden, aquela serpente colocou no coração daquela mulher. Ali, Jesus, ó Pai, roubando de mais precioso, Jesus, ó Pai, que eles herdavam, que era, Jesus, ó Pai, viver naquele paraíso, Jesus, aonde, Jesus, ó Pai, nada faltava, tudo tinha, tudo era gerado, tudo era criado, Jesus, ó Pai, para que ele, Senhor, desfrutasse do melhor. Senhor Jesus, ó Pai, ali foi perdido uma grande coisa, Jesus, ó Pai, uma grande vitória, uma grande, Jesus, ó Pai, conquista, Jesus, ó Pai, foi, Jesus, ó Pai, tirada da mão daquele homem, daquela mulher, Jesus,
por, Senhor Jesus, não obedecer, para dar ouvido, Senhor Jesus, ó Pai, aquilo que o mundo tem oferecido. Mas nessa noite, Jesus, ó Pai, coloca na sua igreja, Jesus, ó Pai, o temor. Oh, Senhor Jesus, a fidelidade, Jesus, ó Pai, do Espírito Santo sobre cada coração, para que a sua igreja nessa noite se renda, se adore, Pai, em espírito e em verdade. Não permita, Jesus, ó Pai, que o inimigo, Jesus, possa roubar essa semente, possa roubar, Jesus, ó Pai, essa semente que foi plantada em nome de Jesus. O Senhor nos gerou, Jesus, para produzir frutos, ganhar nossa família, ganhar nosso ente querido, levar, Senhor Jesus, as boas novas. E às vezes muito de nós, Senhor Jesus, ó Pai, tem sido folhas, Pai. Mas nessa noite, Jesus, ó Pai, assim como o Senhor tem permitido, Jesus, ó Pai, cuidar daquela figueira, Jesus, daquele homem por 4 anos, Jesus, ó Pai. Permita, Jesus, esse homem se levantar. Coloca Jesus do seu refrigério, coloca Jesus, ó Pai, do seu adubo. Coloca Jesus, ó Pai, do seu esterco, Jesus, ó Pai, sobre cada figueira nessa noite, Jesus. Para que essa figueira venha se enraizar, para que essa figueira venha produzir fruto, Jesus, e jamais ser cortada, meu Pai. Oh, Senhor, essa é a oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, essa é a oportunidade, meu irmão. Começa em nome de Jesus, levantar sua voz e falar para Ele, meu irmão, que você quer ser uma figueira frutífera, meu irmão, uma árvore segundo o coração de Deus. Não permita, meu irmão, o inimigo falar ao seu coração que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai chegar no objetivo, meu irmão, que você é um fracassado. Não aceita o inimigo falar mais alto, meu irmão. Se levanta nessa noite na presença de Deus e começa a colocar o diabo debaixo dos seus pés. Começa a levantar sua voz e dizer para ele: diabo, em nome de Jesus, você vai pegar tudo que é seu. Sai do meu coração, sai do meu pensamento, sai dos meus olhos que tem visto defeito, tem visto fraqueza. Sai em nome de Jesus da minha casa, da minha família, sai do meu lar, sai do meu ente querido, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus toda maldição hereditária, todo trabalho de feitiçaria, macumba, em nome de Jesus, caia por terra. Eu digo agora: diabo, em nome de Jesus, vai pegando tudo que é seu, vai soltando da vida dessa minha irmã, vai soltando da vida desse meu irmão, vai saindo dessa igreja, em nome de Jesus. Sai desse ministério, vai embora toda a potestade do inferno, sai daí toda maldição, sai fraqueza, sai serpente, vai embora em nome de Jesus. Sai desse coração, toda endureza de coração, sai daí. Você que não deixa esse homem perdoar, você que não deixa esse homem ter um relacionamento com Deus, você que não deixa esse homem prosseguir a ser um vencedor, a ser um conquistador nesse mundo. A palavra de Deus diz que Ele nos formou para ser mais do que vencedores, para reinar. Meu irmão, é noite de você reinar, é noite de você começar a falar para Ele que você quer reinar, que você quer estar em cima e não debaixo. Ele te colocou como cabeça, meu irmão, da sua casa, para reinar, meu irmão. Se levanta nessa noite em oração, começa a falar para Ele: Jesus, eu sozinho não vou conseguir, eu sozinho não posso chegar a lugar nenhum, mas Jesus, ó Pai, me dirija, me conduza, Jesus, ó Pai. Seja, Jesus, ó Pai, o refrigério, Jesus, ó Pai, para minhas raízes. Seja, Senhor Jesus, ó Pai, o refrigério, Jesus, ó Pai, para o meu coração. Levanta, Jesus, ó Pai, os caídos, ponha de pé os fracos, Jesus. Oh, Senhor, sara as feridas, Jesus, ó Pai, a cicatriz que a vida tem trazido sobre cada coração. Levanta, Jesus, ó Pai, essa mãe. Levanta esse pai, levanta esse jovem. Levanta, Jesus, a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus, Pai. E assim, Jesus, ó Pai, nós cremos, Jesus, ó Pai, no Espírito Santo. Cremos, Jesus, ó Pai, que o Senhor está nesse lugar para nos abençoar. Cremos, Jesus, ó Pai, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Oh, e todo mal, em nome de Jesus, sai do alto da cabeça às plantas dos pés. Espírito da enfermidade, vai embora, solta esse coração, solta essa vida, em nome de Jesus. Saia do alto da cabeça às plantas do pé. Todo mal, em nome de Jesus, seja quebrado, seja destruído, seja desfeito, em nome de Jesus. Todo mal sai, em nome de Jesus, Pai. Assim, Jesus, como o Senhor nos criou, Jesus, como criou todas as coisas, criou o mundo, através de sua palavra, Jesus, a luz veio a esse mundo. Que a luz, Senhor Jesus, ó Pai, da sua palavra esteja em cada coração. Que a luz, Senhor Jesus, ó Pai, da revelação da sua palavra, Jesus, ó Pai, seja
o alimento para cada um de nós, Jesus, se fortalecer a cada dia, em nome de Jesus. Oh Senhor, que o seu povo saia daqui, Jesus, ó Pai, não da mesma maneira que entrou, mas saia daqui abençoado, em nome de Jesus. E assim nós cremos, Jesus, porque o Senhor é um Deus vivo e um Deus eficaz na vida daquele que crê, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você que crê, dê uma linda salva de palmas para Jesus.